nos alegrar na presença do Senhor. Ele é fiel, tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir, amém? Acredito que vocês já saibam, então vamos nos alegrar na presença de Deus, aleluia! Oh, 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 oh. Vamos dizer, esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 vamos ter o olho para o alto. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Se você acredita nisso, vamos cantar. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Sem tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do
hora é um momento de gratidão. Nós vamos expressar nossa gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Te agradecemos, Jesus. Nada novo achei pra dizer, então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua. Vamos levantar nossas mãos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, vamos dizer, em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Nós te agradecemos pelos cravos, nós te agradecemos pela morte, nós te agradecemos por todo o sofrimento que era para ser nosso, mas foi sobre ti, sobre ti. Eu te agradeço. Então vou levantar as minhas mãos e louvar,
tudo que eu tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Diga a Ele: eu não sou mais, eu não sou mais. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue nos comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Nós somos filhos. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Faça dessa canção da sua liberdade. Faça dessa canção contra o medo. Nós te agradecemos, Jesus, porque pelo teu nome, por ti nós somos livres. Aleluia! Nós cantamos como um coral. Nós te adoramos. Vamos lá.
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga assim comigo. Firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram verão a luz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Diga mais uma vez, e quando? E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nesse momento nós queremos dar boas-vindas para aquele que está nos visitando pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez. Eu quero falar com você, eu falei na semana passada que nós iríamos estar pregando durante 3 ou 4 domingos sobre esse tema chamado alicerces inabaláveis. Só que eu tenho uma notícia boa. Na semana que vem eu vou fazer um break, vou dar uma parada, porque a gente vai ter aqui um irmão muito abençoado de São Paulo, Josué. Ele é um cara muito fantástico, já esteve na minha célula. Ele vai estar chegando quinta-feira aqui agora, ele vai estar pregando domingo aqui. Ele é um homem de Deus, ele é um tradutor, professor de inglês, advogado, é líder de célula em São Paulo. A gente tem conversado muito pelo WhatsApp durante o ano passado para cá, e a gente vai estar tendo a honra de recebê-lo aqui. Ele vai estar ministrando, mas logo que passar 29, dia 5 eu já volto, nos 2 cultos, pregando, continuando sobre alicerces inabaláveis. A gente está com expectativa com isso em nome de Jesus. Mas eu quero falar com você hoje, diga assim comigo, alicerces inabaláveis na família. Gente, o tema de família, nós falamos domingo passado sobre alicerces inabaláveis na vida espiritual. É um tema que exige muito tempo para poder a gente expor. No entanto, eu tenho 35 a 40 minutos. Então, obviamente que eu não vou poder falar sobre tudo. Mas eu quero ler com você o mesmo texto que nós utilizamos na semana passada, já que é uma série de mensagens. A gente vai utilizar o mesmo texto baseado em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Então, de antemão, eu já digo para você que não vou conseguir ser abrangente em tudo, mas a gente escolheu algumas áreas que a gente acha que são relativamente importantes para a gente poder abordar nessa noite, tá bom? Veja comigo no telão, por favor. Olha só o que o texto diz, o texto mateano. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem o quê? Que construiu a sua casa sobre a... E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Lembrando que casa fala da pessoa, do ser humano. E aquela pessoa não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha, que é Jesus. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, sobre o mundo, sobre as coisas efêmeras e passageiras. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela pessoa, e ele desabou, e foi grande a ruína daquela pessoa.
Feche seus olhos, diga assim comigo: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Queridos, é interessante que esse texto fala sobre 2 construtores e 2 construções. Jesus nos ensina aqui que o alicerce sobre o qual nós construímos as nossas casas, a nossa vida, é de extrema importância. Nós falamos na semana passada sobre alicerces espirituais. Tudo começa com nossa espiritualidade, tudo começa com o meu relacionamento como vertical com Deus. Mas nós queremos falar hoje sobre alguns alicerces que nós consideramos inabaláveis no contexto de um casamento feliz e também de uma família abençoada. Então, sem sombra de dúvidas, a nossa família é o nosso principal patrimônio. Alguém já viu essa fala por aí? Já ouviu, sim ou não? Levanta a mão. Agora, sabe o que eu estava falando com a Andresa, minha esposa, essa semana? Isso já virou um jargão evangélico. Minha família, meu principal patrimônio. Gente, o discurso é bonito. Parece alguns políticos que fazem um discurso que, quando são eleitos, muda todo o cenário, né? Mas o X da questão é o seguinte: é que nós devemos realmente entender e trabalhar que a nossa família é o nosso principal patrimônio. Agora, o interessante é que Deus deseja que as nossas casas sejam um pedaço do céu. Amém. E nós temos o poder de transformá-las em céu ou inferno, irmãos. Eu já vi muita casa de crente sendo um inferno. E a pessoa fala o seguinte: minha família é meu principal patrimônio, mas lá é um inferno, confusão, traição, ninguém se entende, violência. Então nós temos esse poder de falar: olha, eu decido construir a minha casa sobre Jesus, para que a minha casa seja realmente um local de paz. Agora, nós temos observado de maneira bem geral que há anos nós temos vivido uma pandemia de crianças e adolescentes grávidas e de pais precoces. Por outro lado, a gente tem observado também uma cultura do não casamento. Olha, o sexo tem que ser livre, tem que usar droga, tem que curtições irresponsáveis. E a gente observa o seguinte, que com essa irresponsabilidade social, um agigantamento da indústria de aborto, onde milhões de crianças estão sendo assassinadas pelas próprias pessoas que deveriam amá-las. Então nós, como igreja, a gente percebe que as famílias estão o quê? Vulneráveis. Então, nós temos que dizer o seguinte, por exemplo, em relação ao aborto: não ao aborto. A gente observa também que os vínculos familiares estão desconexos. Por exemplo, o papel do pai na casa, ninguém entende mais o que é. O papel da mãe está confuso, o papel do marido, da esposa está confuso, dos filhos virou uma bagunça. Então, para acabar de completar, a gente observa que existe também uma problemática hoje, no que diz respeito à correção de um filho e o que diz respeito à violência. Pelos pais não saberem corrigir os filhos, no contexto de disciplina, o governo agora impôs o seguinte: olha, que quem bater no filho vai estar sendo multado, vai talvez perder a guarda do filho. Por quê? Porque os pais não têm equilíbrios de disciplinar com amor, como a Bíblia manda. Isso é o que, gente? Isso são desarmonias dentro do contexto familiar. E quando não existe essa disciplina, nós temos o que? Gerações delinquentes, gerações que não foram corrigidas e que agora não respeitam nem pai nem mãe. Vocês já viram algumas criancinhas aí na escola metendo a mão na cara de professor, não viram? Porque o que acontece? Eles veem dentro de casa o pai batendo na mãe, confusão, ele só replica aquilo de maneira muito ruim para a sociedade. Nós temos também, quando a gente vê a família, nós observamos que a ditadura da homossexualidade. Então, é interessante que a gente tem que distinguir 2 coisas: a aceitação e a aprovação. Nós temos que aceitar todas as pessoas, porque todos nós custamos o sangue de Jesus. Devemos amar todo mundo. Não devemos criticar um homossexual, não devemos falar mal, não deve nada de ruim. Mas nós não podemos o que? Aprovar as práticas erradas. O que a Bíblia fala é verdadeiro, é inegociável. A Bíblia fala o seguinte, que quem não se arrepender nessa prática e morrer sem Jesus, está sujeito ao lago de fogo. A gente observa também as famílias, gente, por exemplo, a questão de abusos e violências. Temos observado tantas mães solteiras. Diz que existe no Brasil em torno de 20% das mães são carreira solo. O que é carreira solo? Gravidou, o parceiro
vai embora e ela fica sozinha. Nós temos, por exemplo, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Tudo isso, gente, é o quê? É produto final de uma família desajustada. Nós observamos também, pesquisas mostram que existe uma crescente desordem psicoemocionais. Por exemplo, dizem que nos Estados Unidos, nos últimos anos, saiu de 3% para 30% da população americana com distúrbios depressivos. E essa patologia é produto final de quê? De famílias bagunçadas, de famílias desarmonizadas. Então, falando isso, eu quero entrar na mensagem agora. Foi só uma introdução. Quero falar com você hoje, o primeiro ponto, sobre o que fazer quando a crise no casamento e na família chega. O que fazer? Primeiro, nós temos que entender o seguinte, que o casamento é uma viagem, gente. Diga assim comigo, o casamento é uma viagem. Agora, nas viagens tem risco, sim ou não? Sim. A gente sai de casa, poxa, vou fazer uma viagem legal, mas a gente vai passando por percalços que a gente nunca tinha pensado que ia passar, mas a gente vai passando. Então, agora o X da questão é o seguinte, é que nesse processo nós vamos enfrentar no casamento tempestades. Quando a gente vai para o texto mateano que eu li aqui para vocês, a Bíblia diz que o vento soprou sobre as duas casas, mas a Bíblia diz que a que estava sobre a rocha, sobre Jesus, ela não caiu. Por quê? Ela estava alicerçada no alicerce forte, no alicerce correto. Então, nós cristãos evangélicos, a gente vai passar por tempestades também. Eu falava com um casal essa semana que quando eu casei com a Andresa, isso há quase mais de 11 anos atrás, mais de 11, estamos indo para 12 anos agora, nós sempre tivemos que nos ajustar muito. Tiveram muitos ventos de quê? De adaptação, ventos de quê? De gostos diferentes, de visão diferente, onde a gente tinha que, calma, vamos nos acalmar, porque nós temos que resolver a nossa vida. Então, agora, o X da questão é o seguinte, é que nós temos que entender que esses temporais, gente, eles servem para quê? Para testar a nossa resistência no casamento. Os temporais servem para quê? Para testar a nossa fé e também mostrar o nosso compromisso nessa grande viagem que nós temos, no meu caso com a Andresa e a Andresa comigo, e você com seu cônjuge. Agora, é interessante que, por exemplo, no que diz respeito a algumas tempestades imprevisíveis, a gente percebe algumas delas, por exemplo, ciúmes. Interessante que, eu não tenho tempo para isso, mas o ciúme, alguns psiquiatras dizem que é o reflexo de uma insegurança que eu tenho, e eu reproduzo aquilo no outro. Uma outra tempestade que pode vir no casamento, por exemplo, falta de transparência. Eu não sei por que a pessoa tem um celular e o marido ou a mulher não pode ter acesso. Esse daqui até o Enzo tem acesso. A senha, o Enzo pega a senha, ele já entra direto. Quando eu libero para ele usar. A minha esposa tem, na verdade, a senha dela é a mesma da minha. Então, essa falta de transparência, teve um amigo meu, pastor, falou o seguinte, olha, talvez nesse mato tenha coelho. Quando a pessoa não deixa o outro pegar no celular, talvez tenha alguma coisa errada. Por exemplo, algum tipo de tempestade, mentiras, começa a mentir para o outro, começa a enganar, começa a esconder tentações. Observe que eu estou falando de tentação, não estou falando de adultério, nem cheguei nisso aí. Começa a ser tentado, tem que falar para o marido, para a esposa. Por exemplo, algumas tempestades, brigas, ninguém se entende, confusão, fala, termina a briga todinha, o barulho, ninguém entendeu nada, ninguém resolveu nada. Isso são provas claríssimas de tempestades que têm entrado em nossas casas. Agora, eu quero falar com você sobre alguns ventos que podem soprar fortemente, provocando uma tempestade. Primeiro, desemprego. Eu lembro de um casal lá em Fortaleza, que logo que casaram, com talvez 2 meses, os dois foram demitidos. Aí, meu amigo, cadê o amor, né? Parece que o amor, foi embora. Então são alguns ventos que a gente não espera, mas que quando chega na família, calma, vamos resolver a situação. Um outro vento que pode causar uma tempestade muito grande na sua casa, um acidente sério. Alguém da sua família foi mutilado, meu Deus, e agora, como que eu vou lidar com essa situação para o resto da minha vida? Um outro vento pode ser, por exemplo, um filho delinquente,
quando eu observo o capítulo de Lucas, versículo 15, o livro de Lucas, capítulo 15, lá nós temos o relato do filho pródigo. Um filho delinquente, um filho que acabou as coisas que o pai deu, um filho que foi para a promiscuidade, para a bagunça. Isso traz o que? Ventos fortes dentro da família. Por exemplo, uma doença grave. Eu me recordo, Mateus capítulo 5, versículos 22 e 23, quando Jesus chega e ora pela filha de Jairo para ressuscitar ela. Meu Deus, possivelmente, esse rapaz tinha só essa filha, possivelmente. E se assim fosse, eu estiver correto no meu raciocínio, se fosse só uma filha, já pensou ter uma única filha, e agora essa menina morreu. Que situação, como que eu resolvo a minha vida agora? São eventos que vêm fortes na família. Por exemplo, uma forte incompatibilidade sexual. Um tem um libido mais, outro menos. Como que se equaliza isso dentro de um casamento? São tempestades que têm levado muitos a desistir do casamento, porque não tem encontrado um ponto de equilíbrio. Um outro exemplo também de ventos fortes, gente, pode ser o quê? Um filho que nasce com uma deficiência física. Eu me recordo de João capítulo 9, versículo 1, fala que Jesus estava caminhando e ele viu um cego de nascença. A gente conheceu uma família aqui, né? Você lembra de uma família muito preciosa, que daquela família 2 filhos eram cegos. De nascença? Acho que sim, de nascença. Já eram homens grandes, eram rapazes, eram homens feios. Irmãos, pensa comigo, você ter 2 filhos, como é que eu lido com isso? Coração de uma mãe, meu Deus, quem vai casar com esse rapaz? Será que eu vou ter que cuidar dele da vida toda? Como que eu vou lidar com esse problema? As nossas famílias estão sujeitas a isso. Um outro problema também que a gente pode encontrar é na morte de um filho. Aqui eu me recordo Lucas capítulo 7, versículo 12, quando a Bíblia relata que estava tendo um cortejo, e esse cortejo era uma viúva de uma cidade chamada Naim. E a Bíblia diz que esse aqui era filho único. Então a mulher viúva, sem marido, o único filho, agora o filho morre. E a Bíblia diz que aquela mulher vinha chorando copiosamente. Quando Jesus viu, a Bíblia fala que Jesus teve compaixão. E a Bíblia fala que Jesus restaura a vida daquele rapaz. Então, diga assim comigo, quando Jesus está próximo a mim, quando eu estou próximo a Jesus, a minha vida é restaurada. Um outro exemplo de ventos fortes é o seguinte: quando se tem alguém na família com algum problema de possessão demoníaca. Me recordo o livro de Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 4, fala que existia um homem que ele morava em túmulos e cemitérios. Então ele se cortava todo, e a família trazia para casa, e ele colocava sobre correntes, grilhões, ele quebrava tudo. Gente, pensa comigo, o coração de um pai e de uma mãe, meu Deus, como é que eu consigo lidar com esse homem? Que coisa que tira a minha paz. Um outro problema também que a gente pode encontrar nas famílias é quando um integrante da família é viciado em algum tipo de entorpecente. Gente, interessante, o pecado sempre é individual, mas o resultado sempre é coletivo. Usa entorpecente, toda a família padece. Ou então, quando alguém da família, algum membro da família é viciado em jogos de azar. Eu estou lembrado de um caso que a gente acompanhou lá no Ceará, onde o jovem solteiro começou a jogar aqueles jogos eletrônicos e colocar cartão, e jogar cartão. Ele ficou devendo mais de 100 mil reais. Eu comecei esse caso, você lembra desse? Eu comecei esse caso, mais de 100 mil reais. O pai, quando soube, ficou desesperado, entrou em ação, e depois essa pessoa começou a pegar cartão de parente, e virou uma bagunça, um inferno, porque o cara viciado em jogos de azar. Por exemplo, dentro de família de casamento, quantas vezes a gente tem visto a casos de homens que deixam a esposa? Por quê? Sexta-feira, noite todinha, jogando, a mulher dormindo, vem pra cá, amor, jogando, sábado, jogando. O cara perde a mulher por causa de quê? De vício de jogos. E são ventos fortes que vêm sobre a família, que traz o quê? Abalo muito forte. Segundo ponto, o que fazer agora quando o vento sopra forte no casamento e na família? Primeiro que você tem que fazer, decidir seguir a Jesus de todo o coração. E outro ponto, não blasfemar contra o caráter de Deus.
Gente, se está sendo difícil com Jesus, quanto mais sem Ele. Sim ou não, gente? Então eu vou me separar, eu vou me desviar, vai ser pior. Porque você desviar não vai resolver o seu problema, e você ainda está colocando a sua salvação em risco. Então teve um problema, teve um vento forte, seja ele qual for, eu decido servir a Deus, eu decido orar mais, eu decido me humilhar mais, eu não vou desistir de Jesus, porque Ele é o caminho que eu preciso. Um outro ponto, quando os ventos vêm forte, eu não posso culpar as pessoas pelo episódio que está acontecendo. Tem gente que é especialista em culpar. Eu estou assim porque você fez isso. Eu estou assim porque você é culpado. Meu Deus do céu, isso aí é uma síndrome adâmica, lá do Éden, culpando a mulher, lá do Éden, culpando a mulher, culpando a cobra. A cobra ficou calada, né? Falou, o caso vem para mim mesmo, eu vou assumir tudo. Mas assim, a transferência de quê? De responsabilidades. Então não pode culpar. Claro, existem coisas que acontecem com a gente que o outro fez, mas no relacionamento não existe um vilão e um mocinho. Sempre os dois errarem alguma coisa, tem que ter um equilíbrio nisso aí. Outro ponto que a gente tem que ter cuidado quando os ventos soprarem contra o seu casamento e a sua família. Não desistir de vencer, não desistir de lutar, não desistir de... Não permitir que o medo tome de conta de você. Eu lembro da história de um pastor, ele sofreu um assalto, o cara chegou na casa dele, fechou tudo, assalto, e o cara deu algumas coronhadas nele, e ameaçou muito, e ele estava tudo quieto, o cara armado. Mas quando o cara foi para a esposa dele, começou a querer abusá-la sexualmente, ele se levantou. Ah não, agora não, ou me mato, e o cara foi para cima, e ele conta que milagrosamente, Deus deu muito temor porque aquele rapaz fugiu. Quer dizer, você bate em mim, mas não vem na minha mulher não, porque o negócio aqui é diferente. Olha só que homem que tem um caráter forte, que defende a esposa. Gente, diante do vento forte, você não pode deixar Jesus. Outro ponto, você tem que lutar e de maneira determinada a resolver o problema. Olha, já disse que para todo problema existe pelo menos uma solução. Encontre as soluções, encontre pelo menos aquela solução. Deus, existe a solução, vamos encontrar essa solução. Um outro ponto que você tem que fazer quando o vento está muito forte na sua casa: chame um líder espiritual, chame um profissional de saúde, chame, por exemplo, um psicólogo, chame um psiquiatra, chame um terapeuta. Deus deu todas essas pessoas, essas profissões, gente, também com uma ajuda para que as famílias sejam beneficiadas. Então existem pessoas que sofrem e não falam nada. Então a gente tem que abrir o coração, procurar ajuda para quem pode ajudar, para que a gente possa de alguma forma receber a bênção, o milagre em nome de Jesus. Amém ou não? Tudo bem até aqui? Quero chamar essa mulher linda aqui agora. Vamos receber minha esposa Andresa. Ela vai falar aqui com vocês agora sobre como criar filhos em nome de Jesus. Amém, queridos. Boa noite primeiro, né? Vamos aqui continuar, né? Vamos lá, como criar filhos? Primeiro, expresse amor por seus filhos. Nós vemos que muitos pais, quando tem a criancinha, o bebezinho, ele expressa muito. É muito fácil você beijar aquele bebezinho, né? Ou então aquela criancinha, abraçar, dizer que ama, apertar. Mas o que a gente vê muito nas famílias é quando as crianças crescem, os pais deixam de demonstrar esse afeto. E isso é muito ruim, queridos, muito ruim, porque não é porque os filhos já são grandinhos que eles não precisam de afeto, de maneira alguma. Então, quando nós crescemos, nós continuamos necessitando desse afeto. Nós conhecemos famílias que, principalmente, às vezes o homem, né? O homem é mais machista, né? Mais assim, grosseirão. Quando os filhos crescem mais, e às vezes quando é filhos homens, eles mesmos dizem, não tem esse negócio de cheiro e abraço, não. Isso era quando era criança. Agora que cresceu, não precisa disso, não.
Gente, precisamos. Aqueles que ainda não têm filhos, por favor, anotem aí. Quando vocês tiverem filhos, abracem, beijem, independente da idade. Eu acho lindo pais e mães, às vezes já senhorinha, mas pega o filho e abraça e cheira, bota no colo, até. Então, assim, precisa, é necessidade. Só um aqui. A minha mãe, gente, perdão, tá, falar isso aqui, poxa, tô expondo ela. No celular dela, eu sou o meu neném, tá? 37 anos de idade, 37 neném, poxa. O Tiago, que é a minha irmã tem 36 anos, a Watsa, é a minha princesa, e o Tiago é o meu bebê, tá? Então, como a gente se abraça, né, como isso é importante, isso é muito legal. Legal. E nós pais, somos responsáveis para criar memórias afetivas, né? A memória afetiva, o que é? Eu e o Watson, nós temos o quê? O dia da família, né? O dia da família, geralmente, no nosso caso, é o sábado, né? Quem não sabe, nós temos um filho de 5 anos e ele já sabe que o dia da família é sábado. E a gente não pode programar nada, né? Porque ele cobra já da gente. O dia da família é aquele dia que nós saímos com ele, fazemos lanche, comemos aquilo que ele gosta, não o que a gente gosta, mas o que ele gosta. Nós nós inventamos até música, né? A gente faz música, a gente brinca com ele, então ele ama. E ele já sabe que o sábado é o dia da família. Isso nós estamos requerendo o quê? Criar memórias afetivas. É muito importante. São coisas que a gente, até nos discipulados, né? Quem tem filhos, a gente até cobra isso deles. E aí, como é que está? Como é que está o dia da família? Qual é o dia? Porque o dia da família é necessário, gente. Não é uma questão só... no dia que der, a gente faz. No dia que não der, eu trabalho muito, eu estou cansada. Não. O dia da família, assim como o domingo é o dia do Senhor, precisa ter um dia para a sua família. Se não, por favor, não diga aquela frase, que a minha família é o meu maior patrimônio, porque na realidade não está sendo. A sua família é o seu maior patrimônio quando você o quê? Investe naquilo. Se você não está investindo o seu tempo, o seu dinheiro naquilo ali, então aquilo não tem valor para você. Infelizmente não tem, né? Então, vamos aqui. Tá, 2. Expresse interesse pela vida e problemas dos seus filhos. Queridos, sejam íntimos deles. Mas, Andresa, como é que eu vou? Meu filho já tem 18 anos, agora que eu conheci a Deus, eu sei que é necessário a gente ser íntimo dos filhos, e agora eu já perdi o tempo. Tem muitos pais que vêm com isso, né? Só que a intimidade, ela é o quê? Ela é um processo. Não é assim da noite para o dia? Não é os pais obrigando, ei, vem cá, vamos conversar aqui. Por exemplo, quando é jovem, né? Jovem, tu tem vergonha, né? E aí... vem cá, tu tá interessado em alguma menina ou um menino, né? Essas coisas. E eles vão fazer o quê? Não, tô não. Ele não vai ser. E por quê? Porque você não criou essa intimidade lá atrás com ele. Né? Ele já acha o quê? Que você vai repreender, que você vai querer disciplinar. Não. Então, assim, a intimidade, ela é algo conquistada e é com o tempo. Né? Ela é conquistada. Então, como é que você consegue conquistar essa intimidade com o seu filho? Principalmente se o seu filho ainda não for criança, né? Se já cresceu. Você tem que se interessar pelos assuntos dele. Por exemplo, sai com o seu filho ou com a sua filha, sai para um lugar que ele goste, não você, né? Que ele goste. Assista filmes com ele. Converse sobre os estudos, sobre a escola, puxe assunto, né? É você que precisa conquistá-lo, trazer ele para você. Em relação, gente, a se importar com a criança ou com o filho,
quando muda a idade, vai mudando a metodologia e os problemas, né? Eu estava com o Enzo sexta-feira na piscina lá em casa, e aí ele começou, tinha uns coleguinhas lá, e ele começou a brincar quem mergulhava mais tempo. Competição, só que ele só ficou 9 segundos. E o moleque ficou 30 e poucos segundos. Aí ele falou, perdi, aí começou a chorar. Aí ele falou o seguinte, papai, agora eu estava de boia, agora quem fica assim para cima, mais tempo. Aí o molequinho ficou, sei lá, acho que 17 segundos, o molequinho ficou 46, ele chorou a beça. Aí saiu chorando, me abraçou, eu sou ruim em tudo. Eu abracei ele, vem pra cá, não para com isso. Aí eu falei o seguinte, olha, ele foi treinado, eu vou te treinar agora, você confia em mim? Ele chorando, chega, soluçava. Pra ninguém ver, estava abraçado comigo na piscina. Eu falei, olha, você agora, só eu e você vai ficar agora aqui quieto, respira bem, e a gente vai contar. Você confia? Coloquei ele, eu comecei a contar. 1, 2, só que a segunda vez o rapazinho fez 105. Aí ele falou, não, eu tô fora, não, você vai fazer assim. Comecei a contar, 50 e... Calma, vai dar certo, o baixinho, 51, 52, 100, 105, empatou, 106, 111, ele levantou, eu sou melhor, você é melhor. Papai, diz lá pra ele que eu ganhei dele. Gente, a gente ri, mas pra ele, aquilo ali é um problema sério, Felipe. Era o grande problema da vida dele, é o seguinte, não consigo superar o rapaz na competição. Quando muda a idade, né, Andrés, vai mudar os problemas, a metodologia de ouvir, de tentar entender, de ser compreensivo e empático, é a mesma, não é isso? Verdade. Então vamos para outro ponto aqui. Tenha tempo para os seus filhos. Presentes não substituem presença, né? Os filhos, eles precisam, queridos, entendam. Isso daí, até na minha família mesmo, eu consigo ver essa diferença. Da gente, porque eu tenho sobrinhos também, né, pequenos, tudo criança, que realmente o quanto eles ficam felizes quando a gente senta, conversa, vamos brincar junto, do que mesmo dizer, vamos ali no shopping comprar um brinquedo. É notório que criança precisa de presença. A presença do pai, a presença da mãe é muito importante. Então, não substitui. Eu sei que tem muitos pais que dizem, eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito, mas assim, tem problema não. Quando ele crescer, ele vai entender. Não, queridos, não vai entender por quê? Tenho certeza que todo pai, toda mãe tem aqui um tempinho para ficar em celular, tem um tempinho para conversar com amiga, tem um tempinho até para estar dentro de igreja, tem um tempo, né? Tem tempo para célula, não tem tempo, a gente não divide tudo direitinho, então precisa ter aquele tempo de eu sentar com meu filho, brincar com ele, ouvir as histórias dele, ler a Bíblia com ele, né? Então, independente da idade, todo filho quer presença, queridos. Todos os filhos querem presença e não dinheiro, como a maioria dos pais. Eu sei que nesse mundo capitalista, que tudo envolve dinheiro, as pessoas acham que não. Basta eu dar um celular novo, basta eu, sei lá, dar uma viagem para o filho que está tudo certo. E não é. Né? A gente tem uma história, eu não sei se é uma história verídica ou se é uma parábola, independente da vertente dela, o ensinamento é interessante. Dizem que existia um pai e um filho, e aquele pai era um executivo muito ocupado, trabalhava muito, e aí dizem que o filho perguntou para ele, papai, quanto é que é a sua hora? Aí disse que o pai falou, por exemplo, vamos chutar aqui, minha hora são R$100. E aquele filhinho, ele tinha mesada. Então o pai dava dinheiro semanal, ele lanchava e guardava um pouquinho, Quando ele chegou nos R$100, ele falou, papai, tá aqui, agora eu quero comprar a sua hora para você ficar comigo. Se é verdade ou não, às vezes acontece isso, os filhos mendigam a atenção do pai. Gente, o tempo passa tão rápido, né, Andresa? Não perca tempo, aproveite sua família, seus filhos. Você fala assim, mas o Osmo, meu filho, já são grandes. É possível corrigir muita coisa.
Nada está perdido ainda. É possível a gente ajustar algumas coisas, fazer um upgrade, melhorar a situação e continuarmos sendo famílias abençoadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, leve uma vida séria com Deus para que os filhos sigam o seu exemplo. Isso aqui é aquele famoso que muitos pais, né, faço o que falam, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É aquela pessoa que não quer ser o exemplo. Ela quer que os filhos andem tudo na linha, né, tudo direitinho, mas ele não. Ele é mais velho, não tem problema. E errado, né, queridos? Nós temos que ser os primeiros a ser intensos no relacionamento com Deus. Se nós não formos pais e mães que oram, que lê a Bíblia, que jejuam, que realmente participamos das coisas da igreja com alegria, com entusiasmo, não ache que os seus filhos vão fazer isso naturalmente. Não. Queridos, nós temos que ser o exemplo, né? E nós entendemos o quê? Os pais devem ser aqueles que mais estão aos pés de Jesus. Se não, por exemplo, nós, o Watson e eu, a gente lê a Bíblia e a gente faz questão que o Enzo veja a gente ler a Bíblia. Porque se ele não vê, ele não vai sentir vontade de ler. Então, quando ele vê a gente com a Bíblia, ele diz: como eu vou pegar a minha? Ele lê aqui para mim. Ele ainda não sabe ler, né? A gente tem que ajudar ele a ler. Então, se ele não vê a gente antes de dormir, vamos orar. Ele não vai, esse hábito não vai surgir do nada, né? Então, nós temos que ser os primeiros a ser exemplos. Então, pais, saiam da superficialidade, se construam e construam seus filhos na rocha que é Jesus Cristo, porque senão, lá na frente, nós vamos ter muitos desafios, né? E para a gente, pais e mães que não querem ter desafios, problemas no futuro, nós temos que plantar ali desde pequenininho a eles construir a sua vida espiritual sobre a rocha. Amém, queridos? Amém. 2.5, né? Discipline seus filhos no temor do Senhor. Não sei se vocês lembram da história do profeta Eli. Ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Aqui em 1 Samuel 2,12 diz o seguinte: os filhos de Eli eram homens malignos. Em outras versões diz assim: eles não prestavam, ímpios, perversos, e não se importavam com o Senhor. E ainda diz, no 22 ele fala o seguinte: Eli já estava muito idoso, mas sabia que os seus filhos faziam ao povo de Israel e que seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. E nós vemos que quando a gente lê a Bíblia, lê esse livro, a gente vê que o profeta Elias, ele não tinha cuidado Eli não tinha cuidado em corrigir os seus filhos. E teve uma drástica morte, né? Você vê que provavelmente ele não dava limites para os filhos. Eu acho que ele via desde pequeno ele fazendo as coisas erradas e ele fazia o quê? Vista grossa. Não, como muitos pais fazem. É uma fase, logo passa. Não, queridos, não é fase. Pode até ser fase, mas essa fase precisa de limites e precisa de disciplina, né? Independente de ser fase ou não, a gente entende que algumas vezes, a criança tá aquela fazinha da birra, mas tem que ser disciplinado, né? Não ache que vai ser, não, normalmente ele vai crescer, como muitos, né, antigamente diziam assim, não, vai crescendo e vai dando pra gente, né? Vai dando certo. Não é.
Nós sabemos que não é. Tudo tem que ser intencional, principalmente quando diz respeito a filhos. Nós temos que ser intencional de disciplina, de dar limites, e também mostrar afeto, amor, né? E vamos aqui. Peraí, pronto. O 2.6, ministre perdão sobre os seus... Não, ministre perdão verdadeiro aos seus filhos. Em Lucas 15, nós vemos a história de quê? De um pai que teve 2 filhos. Ambos erraram com ele. Ambos. Que é o pai do filho pródigo, né? O mais novo, o mais velho, ele ficou todo ressentido. Acho que vocês conhecem a história, né? E o mais novo foi embora na devassidão do mundo. Quando ele voltou, o pai o quê? O perdoou e também perdoou o outro filho. Perdoou o quê? Os 2 filhos. Nós vemos também muitos pais em que tem 2 pesos e 2 medidas. Eles não sabem, eles sabem o quê? Exigir perdão dos filhos. Quando eles fazem alguma coisa errada, olha, me perdoa, e quer que os filhos, tudo bem. Mas na hora deles, dos pais, perdoarem os seus filhos, fica difícil. A gente já viu muitos pais ressentidos com o filho. Porque quando ele era jovem, ele fez isso. Porque... Gente, os pais, nós somos os primeiros a ser perdoadores também. Né? Para os nossos filhos crescer pedindo perdão e perdoando as outras pessoas, eles têm que ver que tiveram pais que foram perdoadores. Amém? Amém. Tá, coloque os seus filhos, a última, gente, coloque os seus filhos no altar do Senhor. Não seja como o profeta Eli, que fez vista grossa para erros, pecados, problemas e não chamou eles para a disciplina. Mas seja como Jó. Jó, ele teve vários filhos aqui em Jó 1:5 diz o seguinte: quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Olha que coisa linda. O Jó via que os filhos estavam fazendo nada de errado. Não tinha comprovação que ele estava fazendo algo errado. Não, ele não tinha. Mas só dele pensar que aqueles filhos podiam ter passado na cabeça dele algum pensamento errado, ele já ia lá e ofertava, pagava um preço pela vida do filho. Né? Antigamente, eles tinham que... a oferta era o holocausto, né? Eles tinham que matar os animais para purificação. Então ele fazia ali com todos os filhos, todos os dias. Hoje nós temos o quê? Colocar nossos filhos no altar do Senhor e todos os dias orar, todos os dias interceder pela vida deles. Ele ainda é uma criança, é um bebê, ainda está na barriga. Já começa a interceder por ele, colocar ele aos pés de Jesus, para que ele seja um instrumento de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha querida. Obrigado. Gente, falar em orar pelos filhos, como a Andressa falou, nós oramos até pela esposa do Enzo. Tem 5 anos de idade, né, Andressa? Nós oramos. Eu falo assim, tu quer casar com quantos anos? Ele falou, 20, 29, 30. Ele vai o tempo que ele quiser. Mas nós já oramos, a gente fala o seguinte: Enzo, a sua esposa, ela vai ser linda por dentro e por fora. Por que é por dentro? Um caráter de Deus, uma menina de Deus. Então, ore pelos seus filhos. A Andressa falou algo interessante aqui, que Jó não tinha uma comprovação que os filhos erravam. Possivelmente nem erravam. Porque os pais conhecem os filhos, sim ou não? A gente conhece. Às vezes a gente fala que não está conhecendo, a gente sabe que no final...
Então, se Jó soubesse realmente que os filhos pecavam, o texto falava o seguinte: Jó oferecia porque os filhos pecavam. Não, aqui é o seguinte: possivelmente, se, partiu para condicional, se erraram, eu vou oferecer para que Deus possa justificá-lo. Você pergunta assim: mas Watson, como é que eu ofereço hoje sacrifício a Deus? Através da oração. Papai e mamãe, nunca deixe de orar pelos seus filhos. A minha mãe fala o seguinte para mim: Watson, você pode ter certeza, eu sempre serei a sua maior intercessora. Eu tenho essa mensagem comigo, eu sei que eu sempre serei. Como é importante ter um pai e uma mãe orando. Você fala assim: mas Watson, os meus pais não fizeram isso comigo. Que bom. Não que bom que não fizeram, que bom que você está aqui hoje, porque você pode reescrever uma história de bênção em nome de Jesus. Como eu falei no começo da mensagem, nós não podemos falar tudo que o tempo não permite, mas nós achamos que essa temática de hoje já é de bom tamanho para poder a gente, de alguma forma, entender a importância de famílias abençoadas. Eu quero que você fique em pé aqui agora. Eu quero fazer 2 orações hoje. Primeiro, nós começamos a falar sobre casamentos, então eu quero orar pelos casados que estão aqui hoje, tá bom? Eu quero orar por vocês, para que todos os ventos que estiverem soprando contra vocês, trazendo desgastes, trazendo desarmonia familiar, nós vamos estar orando que Deus possa estar no controle, que vocês possam ser alicerçados na rocha. A segunda oração, eu vou pedir que a Andresa ore, Andresa, pelos filhos, pelas famílias de modo geral, para que nós como pais, e você que vai ser papai e mãe no futuro, você possa criar os seus filhos no caminho do Senhor. Então vem aqui na frente, deixa eu orar com você, minha querida. Feche seus olhos agora. Pai, nós queremos orar nessa noite pelos casais aqui, que estão aqui nesse culto, aqueles também que nos acompanham pelo YouTube agora, que o Senhor possa, Pai, cuidar de cada um de nós. Nós vimos que quando nós construímos a nossa casa sobre Jesus, que é a rocha, vão vir todas as problemáticas possíveis, as desarmonias, as tempestades, os ventos fortes causando problemas, trazendo muitas vezes dores de cabeça, trazendo, Pai, confusão. Mas quando nós estamos sobre o Senhor, a nossa casa, o nosso casamento não é derrubado. Então eu profetizo nessa noite, juntamente com a Andresa, que cada membro dessa igreja, que são os casados dessa igreja, que todos estão alicerçados, os seus casamentos, sobre Jesus. Então podem vir quaisquer tipos de problemas, e esses casamentos não serão fracassados. Esses casamentos continuarão firmes na rocha, que é o Senhor. Diga assim comigo, você que é casado: o meu casamento é uma bênção. Diga assim: a minha casa é um pedaço do céu. Diga assim: eu sou um agente de amor, de compreensão, de perdão, em nome de Jesus. Deus, colocamos também diante de Ti, Deus, cada pai e mãe aqui representado, Senhor. Deus, que cada um deles, Deus, venha ter a Tua luz, Deus, a Tua graça, a Tua sabedoria, Deus, para que eles possam criar os seus filhos da melhor forma, Deus, na disciplina do Senhor, Deus. Senhor amado, que eles possam criar memórias afetivas, Deus, nos seus filhos, memórias boas, Deus, memórias, Deus, que vai curar o interior, as emoções dos seus filhos, Deus. Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, cada filho também, Deus, que eles possam se voltar aos seus pais, Deus, respeitar, Deus, honrar os seus pais, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, que nessa igreja, Deus, nós teremos, Deus, nós veremos, Deus, famílias poderosas aqui nessa terra, Deus, famílias, Deus, bem estruturadas, Deus, famílias, Deus, realmente segundo o Teu coração, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua bênção, Deus, a cada pai, a cada mãe. Derrama, Deus, da sabedoria do Senhor, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, vamos adorar o Senhor agora. E você pode nessa canção falar: Deus, você pode apresentar a sua família como está.
E você não deve olhar ela com os olhos naturais. Não deve olhar como uma família fracassada, destruída, mas olhe pela ótica espiritual, pelas lentes da Bíblia, onde fala que a sua família é abençoada. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Profetiza agora a salvação na sua família, em nome de Jesus. Faça do meu lar, Senhor, Declare isso. um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Convide ele para estar na sua casa. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Se você sabe, vamos cantar. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração, declara isso, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Vamos dizer assim: a minha família é bênção do Senhor. Levante suas mãos e declare isso profeticamente. Ensina a tratar minha família. Ore essa canção agora. Edifica minha casa para o teu louvor. Declare que a sua família é. A minha família. Eu declaro isso em nome de Jesus. É um presente do Senhor. A minha família. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Diga assim: Espírito Santo, fale com fé agora. Espírito Santo, obrigado, porque eu declaro e eu tenho certeza, baseado na Bíblia, que a minha família, diga assim, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, o meu marido, a minha esposa, toda a minha família é um presente do Senhor. Diga assim: é um presente do Senhor. Diga assim: eu os abençoo. Diga assim: eu declaro salvação, libertação, o milagre de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta sua mão aos céus. Pai, eu quero declarar nessa noite, Isaías 55:11, que todas as palavras que saíram da minha boca e da Andresa não voltarão para nós vazias, mas fará o que nos apraz e vai florescer para aquilo que nós as designamos. Eu declaro que cada coração que ouviu a tua palavra nessa noite, que seja terra boa, que essa semente possa nascer, crescer e frutificar. Que nós tenhamos, Pai, uma semana de bênçãos e vitórias, de milagres. Que onde nós chegarmos nessa semana, chegue em casa, seja em casa, no trabalho, na escola, onde for, nós possamos abençoar vidas em nome de Jesus. Querido irmão, que Deus possa te abençoar. Que você tenha uma semana de vitórias e de bênção em nome de Jesus.